E hoje, para o nosso episódio aqui direto da Porto Estúdios, na direção de Mário Vinícius Bastos Porto, eu tenho a honra de receber um amigo que eu tenho o privilégio de conhecer desde 1987 e tenho acompanhado com muito entusiasmo a sua carreira na magistratura, também no Ministério Pastoral, pai de família. E ontem, curiosamente, dia 8 de dezembro, foi o Dia da Família e o Dia da Justiça, que são duas coisas que são essenciais, fundamentais, cardeais na sua vida, né, doutor Nelson? Doutor Nelson tem um vasto currículo e uma paixão imensa pelo conhecimento, mas sempre mantendo os pés no chão. E isso é uma coisa que eu admiro cada vez mais, porque é uma vacina que a gente recebe. Você teve grandes mentores, entre eles o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza. Perfeitamente. Né? E eu entrevistei ele na 92, gente, mas foi tão curto, porque o tempo no rádio tem as limitações devido a ser um rádio comercial. Então ele está aqui hoje na Porto Estúdios. Inclusive eu estou instigando ele a nós termos outros episódios. Então eu creio que já pensamos até outros nomes do meio jurídico para convidar. E porque ele lançou, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, esse livro maravilhoso, Poder Judiciário e o Direito do Desenvolvimento. Esse é o título do livro, a contribuição do Poder Judiciário à proteção dos direitos humanos de terceira geração, em especial ao direito ao desenvolvimento. E olha, tem no prefácio o professor Humberto Teodoro Júnior, que é um nome conhecidíssimo dos grandes teóricos aí para quem é um processualista formidável, né, sensacional, e a apresentação do nosso querido ministro André Luiz de Almeida Mendonça, né? Então, tá sensacional o livro, gente, e a construção desse livro, ele me falava aqui nos bastidores, foi sem dúvida alguma através de se colocar para estudar, para pesquisar, e teve a oportunidade de, nas férias, nas suas licenças também, estar se doutorando, fazendo mestrado em duas universidades históricas, Salamanca, na Espanha, e a Universidade Histórica lá de Portugal, a Coimbra, né, que é conhecidíssima. Então, gente, está imperdível o nosso episódio de hoje. Vou deixar aqui o livro aqui para você estar acompanhando. Então, doutor Nelson, seja bem-vindo aqui a um episódio da Portos Estúdios para a gente falar sobre o livro, também sobre sua vida, paixão pelo o direito. Obrigado por essa oportunidade, pastor Mário Porto. É uma satisfação muito grande estar aqui e poder compartilhar com as pessoas interessadas a respeito deste livro, que eu tenho a convicção de que já é uma referência. Esta é a palavra do ministro André Mendonça, porque quase não se tem nada escrito no Brasil a respeito de direito ao desenvolvimento. É certo que os economistas têm muitas teorias, têm muitos escritos a respeito do desenvolvimento, mas o direito ao desenvolvimento, como foi concebido pela Organização das Nações Unidas, Resolução 41/128 de 1986, como um direito humano também, você vê muita coisa, vê pouca coisa aqui no Brasil. E este livro, eu fiquei mais de 5 anos fazendo pesquisas. Uma construção de 5 anos. Mais de 5 anos. Considerando o ano acadêmico do doutorado, 6 anos. Bom, e fazendo pesquisas presenciais em 3 países, Espanha, Portugal e Brasil. Eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de morar. Eu levei a minha família, minha esposa Rosinete, meus filhos Rebeca, Tiago e Isabela, para irem comigo nesses 3 anos que nós moramos em Coimbra, Portugal, onde fiz todo o meu mestrado, e em Salamanca, na Espanha. E também realizei um curso de especialização em direito do consumo, tendo nesse interregno de 3 anos concluído o ano acadêmico do doutorado, o ano intermediário de suficiência investigadora, que você recebe um diploma de estudos avançados e fica habilitado a fazer investigação, pesquisas em qualquer universidade europeia.
E então, quando nós regressamos ao Brasil, já tinha o projeto da tese pronta. É verdade que depois, com o orientador, sempre muda alguma coisa, e isso aconteceu realmente, e vim com o primeiro capítulo escrito que trata a respeito dos direitos humanos de terceira geração. O segundo capítulo está muito rico, fala sobre desenvolvimento, sobre direito ao desenvolvimento, numa perspectiva histórica, epistemológica, ontológica e do sistema internacional dos direitos humanos, que esse sistema, como os juristas, as pessoas do direito sabem, ele foi construído a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que está fazendo amanhã 75 anos. Uau! Amanhã, dia 10 de dezembro. Olha 75 só. anos. Então, nós estamos num momento histórico. Um momento histórico, né? E ontem, dia da Justiça. E a Justiça tem um símbolo da balança, né? Isso. Então, é muito interessante. Equilíbrio, justeza e força. A equilíbrio, espada como força. E a espada. E pronto. E a balança como equilíbrio. E que ela esteja sempre inclinada para a equidade. Né? Certo. E esse sistema, como eu disse, a declaração, ele é completado com 2 pactos dos direitos civis e políticos, que esses são o que se conhece como os direitos humanos de primeira geração ou primeira dimensão. E o pacto do DESC, Direitos Econômicos, Sociais e Políticos, que são os direitos sociais, onde está o direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito à segurança alimentar, direito à habitação, entre outros. Então, os direitos sociais com os direitos individuais, estes últimos, os individuais, têm na liberdade a sua tônica. Foi o que impulsionou as grandes revoluções do século XVIII. A Revolução Inglesa, a Revolução chamada do Parlamento, a Revolução de Independência das 13 colônias da América, capitaneadas pelo bom povo da Virgínia. Então, essas 13 colônias depois elaboraram uma Constituição escrita, o primeiro texto do constitucionalismo moderno. Eu quero abrir um parênteses para dizer... E só para concluir, logo depois, a Revolução Francesa de 1789. Como França, Paris, era o centro cultural do mundo, como a declaração aconteceu ali, se deu o fenômeno da universalidade. Os direitos humanos se tornaram universais a partir da Revolução Francesa. E, evidentemente, que no século XX houve a estruturação dentro do direito internacional público, que os países se comprometem, que vincula como norma obrigatória para os países que aderem esses tratados internacionais, como é o caso do Brasil e a grande maioria dos países modernos na atualidade. Eu abro parênteses para a gente retomar um fato histórico, que é a Reforma Protestante, porque nós temos ali a igreja medieval fechada, obturada, trancada, e as pessoas com quase nenhum acesso à cultura, num tempo que a Europa era praticamente constituída de pessoas na lavoura e tudo mais, e vivendo uma época de analfabetismo mesmo, né? A missa rezada em latim, numa língua erudita. E uma época do ancião regime profundamente desigual, poucos com direitos e muitos sem direitos. Exatamente isso. E aí a gente vê, a gente estava até comentando aqui antes de começar o episódio, o Martinho Lutero, que era um intelectual que começou estudando direito, né? E o pai fez o maior sacrifício para pagar o curso de direito para ele e tudo mais, lá na Alemanha. E quando acontece toda aquela história, que houve uma tempestade, ele escapa, sim, e ele faz um voto e vai para o mosteiro, porque era o local onde estavam os livros. O centro do saber eram os mosteiros. Os mosteiros. Então, onde tinham livros. Onde tinha livros, inclusive a Bíblia. Sim. Então a Bíblia era um livro que somente o clero tinha acesso. O clero, os reis e alguns nobres. E alguns nobres, e poucos nobres, né? Então, e o Lutero, para mim, realmente é o maior legado dele. Primeiro, quando ele faz as 95 teses, depois de não concordar, de ver que as indulgências para perdão de pecado não tinham amparo bíblico. Então, ele
ele não queria sair da Igreja Católica, mas ele queria propor uma reforma com relação a essas coisas. Mas o Vaticano não entendeu, achou uma afronta e acontece tudo o que aconteceu. E aí vem o legado, e vem a quebra de paradigma com Lutero, depois com Calvino, e as universidades, sim, as históricas, sim, as universidades todas têm um legado da reforma. Inclusive, quando você mencionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se a gente for observar, suas raízes estão na reforma, com os reformadores, né? Porque muito do que eles pregavam, do que eles diziam, principalmente com relação ao direito. Vamos pontuar o seguinte: a Europa, até o século XVIII, era profundamente desigual, havia o anciano regime, em que somente os reis, o clérigo e os senhores feudais tinham direitos. Os operários, campesinos, os artífices, os liberais, os profissionais ali, eles não tinham direitos, né? E esses direitos até, de certo modo, absoluto. Por exemplo, dentro do feudo, o nobre, o aristocrata ali, exercia o direito penal até com a pena de morte. Então, era um extremo muito grande. E a Revolução Francesa, ela veio e mudou, né, essa realidade, e vamos entender que a Revolução Francesa ela não se traduz pela tomada da Bastilha. Muitos não sabem, mas o Alex de Tocqueville, um grande estudioso, aponta na sua obra que a Revolução Francesa começou na Baixa Idade Média, quando os burgueses, pequenos burgueses, começaram a adquirir propriedades, compraram propriedade dos nobres. Os nobres, sem dinheiro, vendiam essas propriedades. E, ao tempo da Revolução Francesa, metade do território francês já estava na mão dos burgueses. Então, entenda, Mário Porto e também os nossos ouvintes, que as revoluções democráticas liberais são revoluções da burguesia, de pessoas que ascenderam à classe social, passaram a ter direitos que nada tinham antes. E, a respeito da contribuição de Martinho Lutero, ela é muito grande, e eu vou dar só um exemplo aqui, é muito grande para os direitos humanos, para essa concepção, para o desenvolvimento, né? O que ocorre a respeito da riqueza, o amealhar riqueza para a perspectiva evangélica protestante, se é fruto do trabalho honesto e digno, é bênção de Deus. Não há problema nenhum, pode enriquecer. Exatamente. E aí surgiram as empresas. Max Weber, na sua obra, fala do espírito do capitalismo, e o capitalismo influenciado por essa reforma protestante, por esses valores protestantes. O que aconteceu na Europa? Os países de predominância evangélica enriqueceram, porque a mentalidade de enriquecer passou a ser não apenas tolerada, permitida, mas estimulada. Então, isso impulsionou a economia. E os países europeus do Sul, Espanha, Portugal, Itália, etc., França, esses empobreceram, porque enriquecer para a Igreja Católica, significava usura, significava pecado, que ser espiritual era ser pobre. E aí, a gente abre um parênteses agora. Não existe amparo bíblico para se fazer voto de pobreza e para viver uma vida franciscana como eles pregam, né? Porque, honestamente, gente, pelo amor de Deus, é um pouco de hipocrisia isso, né? Todas as pessoas aí, que é a palavra-chave do livro, né? Direito ao desenvolvimento. O que a mordomia cristã, o senhor pastor sabe disso, ela traz a responsabilidade de quem ganha dinheiro, quem fica rico. Esse dinheiro não pode ser empregado de uma maneira egoísta. Sim, exatamente. Ele pode ajudar mais o meio social, na sociedade em que ele vive, não é? Pode ajudar mais a igreja, contribuir mais com a obra de missões. Missões carece urgentemente de investimento. Não há missão sem dinheiro. Verdade. E então, a pessoa que enriquece, a pessoa que passa a ter um poderio econômico, ela pode contribuir muito mais
com aquela pessoa que tem o seu orçamento módico, que luta para sobreviver, para pagar a escola do filho, para pagar a gasolina do seu carro, etc. e tal. O orçamento ali, para fechar o mês, é sempre um desafio. É verdade. Né? Mas quem ganha em abundância, não fique com a abundância só para si. Essa aí é a proposta bíblica. A mordomia cristã vai por aí. Então, a gente coaduna com essa ideia, né? Com certeza. E aí a gente vê... A filantropia na América ela é muito difundida. Aqui no Brasil é pouco difundida a filantropia. A gente vê os países que o senhor citou da Europa, que seguiram uma linha mais ao lado do protestantismo, como a França, Inglaterra, a Alemanha, né, a solidez financeira desses países. E aí nasce também os Estados Unidos, né, hoje, sem dúvida alguma, uma das maiores economias do mundo. Então, e o legado de tudo isso, né, o direito, a própria nossa Constituição de 88, ela também está muito vinculada a essas cartas magnas, né, anteriores. Né? Certo. Então, hoje, o desafio é que esse direito ao desenvolvimento continue atingindo a todos. Porque é maravilhoso quando a gente pode testemunhar a ascensão social de alguém. Por exemplo, uma pessoa que veio do interior do estado, estudou, se formou, viralizou agora recentemente um vídeo tão interessante de uma senhora que é empregada doméstica, e com o que ela ganhava, com a honestidade do seu trabalho, ela pagou os estudos do filho, que tinha um sonho de se tornar piloto de avião. Ela ganhou uma passagem surpresa para o avião, e quando ela chega no voo, quem era o piloto? O filho. Então, foi tão emocionante aquilo, quando abriram, ela não sabia. E o filho estava com flores, emocionado: mãe, eu estou aqui, porque a senhora acreditou em mim. Eu fiz a minha parte, estudei, me graduei e tal, estou aqui hoje. Então, é muito bacana a gente ver a ascensão social de alguém, né? Uma ascensão legítima. E aí, doutor Nelson, entra agora uma coisa também de outro vídeo que viralizou, e está nesse escopo aqui, que é o direito à propriedade. Sim. O que é um vídeo que viralizou? O MST invadiu uma propriedade e chegou lá, o cara se apresentou como assistente social. Olha, eu sou assistente social, a sua propriedade foi invadida e nós estamos lhe dando 24 horas para você deixar a sua propriedade. E o gado, e o boi e tal? Não, depois a gente vê isso, nós vamos nos apropriar de tudo. Né? Então, como é que fica essa questão do direito à propriedade? Não é um direito constituído, adquirido? Com certeza não é. Veja bem, o direito à propriedade, ele é um dos mais fortes, que mais impulsionou, por exemplo, a Revolução Norte-Americana, a independência das 13 colônias. Porque, vamos entender o seguinte, para essa declaração, era necessário que quem declarasse e rompesse com o domínio inglês estivesse empoderado. E esse empoderamento se deu com a posse das terras. E o direito da propriedade, até sob a influência do justo filósofo Locke, né? Rousseau, Locke, Hobbes, os grandes justos filósofos que vieram, vamos dizer, contribuir para a Revolução Francesa, para os direitos humanos, o surgimento dos direitos humanos, assim como os juristas racionalistas, Grotius e Pufendorf. Esses juízes são muito estudados na Europa, né? Eles trazem a base do direito moderno, né? Depois, já no século XX, início do século XX, Hans Kelsen, com a normatividade, colocando a norma como objeto da ciência do direito, propõe que o direito passe a ser uma ciência social também, etc. Bom, mas vamos aqui discernir o seguinte: desenvolvimento não é crescimento econômico. Crescimento econômico, ele se dá numa realidade, num Estado-membro, ou mesmo no país, quando grupos econômicos amalheiam riquezas. Quando esse desenvolvimento, quando o progresso, ele só acontece para poucos, isso não é desenvolvimento socioeconômico, isso é crescimento. Certo. Eu vou dar um exemplo aqui no Maranhão. No Maranhão nós temos a Vale do Rio Doce, a Vale. Certo. Nós temos Alcoa, nós temos os gaúchos exportando a sua soja. E isso, qual é o desenvolvimento
socioeconômico que essas grandes empresas e esses empresários do agronegócio estão proporcionando para o Maranhão? É uma pergunta aqui. Será que o grande crescimento que eles conseguem, e o nosso porto aqui é o segundo do país em receitas, primeiro em dólar, que mais arrecada dólar, Porto do Santos, depois Porto do Itaqui. Mas a gente não vê essa riqueza distribuída para o maranhense. Não é? De certa forma, uma contribuição para o desenvolvimento socioeconômico aqui no Maranhão. Nós ainda temos um desafio de vários governos atrás, e se pensava que ia ser resolvido isso, e continua. Dos 10 municípios mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. Isso é terrível. Continua. Continua aqui. Alguns dizem, será que nós somos o estado mais pobre da federação? O Maranhão com tanta riqueza, né? Já foi a 4ª economia do país, hoje é a 17ª. No período imperial, exatamente. A 4ª economia. 4ª economia. Impressionante. Aqui nós tínhamos rota comercial direto com Lisboa, isso no século XIX, tanto que se demorou a aderir à independência. Exatamente. Foi necessária uma guerra dos nacionais brasileiros com os portugueses, porque as províncias do Norte e Nordeste interessavam manter os laços com a corte portuguesa. Então, a declaração de independência de Pedro I valeu, nos 2 primeiros anos, para o centro, para o sul do país, para o sudeste, sul e sudeste, mas não valeu para o Norte e Nordeste. Aí foi preciso uma guerra, forças terrestres e naval, capitaneada pelo almirante Lord Cochrane, um escocês que Pedro I fez um contrato. É a balaiada, não? Não. Balaiada é outro contexto. De rompimento com os status, com a cobrança de impostos aqui, etc. Bom, mas essa foi uma guerra travada, recuperando navio, tomando navio, fazendo aprisionamento de navios portugueses que estavam na Baía de Salvador, aqui no Golfão Maranhense, etc. e tal. Então, vejam que o interesse das pessoas que participavam ativamente da economia aqui no Maranhão era continuar ligadas a Portugal. Mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, na clássica Universidade de Coimbra, fundada em 1290, tinham laços estreitos daqui, até era mais fácil fazer uma viagem de navio daqui para a Europa do que ir para o Rio de Janeiro. Verdade. O Gonçalves Dias estudou lá, estudou em Coimbra, fez direito lá. Fez direito lá. Nosso grande poeta, 200 anos, aí, o maior poeta da língua brasileira, sem dúvida. E esse ano foi um ano importante em termos de pesquisas. O desembargador Lourival Cerejo, que é o presidente da Academia Maranhense de Letras e é responsável pela parte das pesquisas históricas lá do acervo de processos antigos do tribunal, mandou fazerem um levantamento, uma pesquisa, e encontrou 4 processos em que Gonçalves Dias tinha atuado na questão de menores, de guarda de menores, de inventário. Então, não se tinha a prova, sabia que ele tinha feito direito, mas não se tinha prova de que ele efetivamente havia atuado como advogado. Então, essas provas históricas, elas vão revolucionar a biografia do nosso poeta Gonçalves Dias. Também era advogado. Interessante. E descoberto agora, neste ano de 2023. Ele viveu muito pouco, né? Ele morreu muito jovem. Ainda tinha uma vida pela frente. Por certeza. E tem algumas obras fantásticas, Juca Pirama, De Uma Vez a Deus. Interessante que a Amélia, a grande amor da vida dele, já as coisas não tinham dado certo, havia o rompimento aqui no Brasil, mas houve um segundo rompimento lá em Portugal. Ele tentou novamente se aproximar e conquistar a sua amada e não deu certo. Aí ele escreve um poema, Ainda Uma Vez a Deus. Ah, sim. Esse poema é fantástico.
Ainda uma vez a Deus. Outro dia eu escrevi um poemazinho para minha esposa e te disse: meu bem, nunca quero dizer-te, ainda uma vez adeus. Que maravilha, que maravilha, muito bom. Mas olha, toda essa riqueza literária, essa riqueza jurídica, é tão maravilhoso passear, né, pelo conhecimento. O conhecimento ele é libertador, porque quando você passa a conhecer uma história, uma tese, uma origem... É importante fazer a distinção, como o conhecimento a nível universitário, a nível de faculdade de direito, como ele é produzido na Europa e como é aqui no Brasil. O nosso ensino do direito no Brasil é muito dogmático. Dogmático. Vamos estudar o direito a partir da perspectiva do Código Penal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, tributário, defesa do consumidor, enfim, no que está posto, no sistema positivado. Na Europa se estuda o direito a partir da sua perspectiva histórica, da sua perspectiva filosófica, cada instituto, qual é a sua importância, a sua correlação com outros, quer dizer, é um estudo assim mais enriquecido, mais científico. E a Faculdade de Direito, por exemplo, de Coimbra, tem uma metodologia muito importante, é que os alunos têm aulas teóricas e práticas de todas as disciplinas. Olha que fantástico. Todas. Então, você me falava aqui é um curso de tempo integral, manhã e tarde. Era importante cada mestre, cada professor, cada operador do direito ter uma experiência transcultural. Sim. Para aprender com outras culturas, outras universidades. Então, para mim, fascinante você sair, por exemplo, desse formato do dogmático para você ter a vivência de um direito num ponto de vista macro, né? E também, historicamente, você estudar, né, a raiz de todas as coisas, né? E o lado prático, que eu achei, né, a praxe é o lado essencial de tudo isso. O aluno se forma podendo já operar, atuar no mercado de trabalho. Fantástico. Porque durante todo o curso, casos concretos. Aí os professores catedráticos... Aí nesse caso, tem que lá funciona, tipo, aqui, faz uma prova na OAB e tal. Não. Ele já se forma e já exerce. Você não sabe meu querido dizer. Mário Porto, eu sei o seguinte, tem que ter, vamos dizer assim, o apadrinhamento já de um advogado. Certo. Ele vai atuar um período acompanhado ali, então depois aí tem a sua inscrição deferida e tal. Certo. Mas eu desconheço que tenha uma prova da Ordem dos Advogados de Portugal, né? Bom, mas o que eu também gostaria que a gente continuasse aqui a falar a respeito dessa produção de direito, né, que os acadêmicos eles têm todo um ambiente propício, né? Então cada matéria tem os casos práticos que são levados. A parte teórica é o professor titular, entendeu? É o medalhão dali da universidade, daquela mentor. cadeira. E as aulas práticas são dadas por professores assistentes que fazem parte daquele departamento. Então a formação jurídica do profissional do direito em Portugal, ela tem essa dimensão muito, vamos dizer assim, é muito prática, muito eficiente. Ali a teoria com a prática, né? Isso é revolucionário para mim. E aí você vai ter a oportunidade de analisar jurisprudências que já tem nesses países, né? Como se poderia se aplicar aqui também, né? Porque, na verdade, cada país tem um contexto social. Né? É verdade, mas hoje acontece a aproximação dos países por blocos regionais. Você vê o Mercosul, recentemente aprovou o ingresso da Bolívia, que já faz parte hoje, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela havia sido suspensa aí, mas, bom, vamos ver o que vai acontecer pela frente. E na Europa, nós temos ali a União Europeia como um exemplo de maior sucesso dessa regionalização de países. É quase como uma confederação de nações. Com exceção da Inglaterra, que saiu a Inglaterra saiu do bloco. Né? Mas, Mário Porto, a Inglaterra nunca foi espaço Schengen, nunca foi zona euro. O que é isso?
Espaço Change circula livremente pessoas e mercadorias, né? E zona euro, a moeda é uma só, o euro. Os ingleses sempre conservaram a sua libra esterlina. Sempre. E para ingressar na Grã-Bretanha, você passava por controle de imigração. Tanto que na volta, eu fui algumas vezes a Londres, amo aquela cidade. Na volta a gente passava, por sua vez, estava vindo de fora do espaço Change, né? Então passava por controle de imigração. Se você viajava ali de Portugal para a França, para a Itália, Suíça, outros países, era como se fosse voo doméstico, sem controle de imigração. É assim, porque é um espaço só. Né? Muito bem. E a Europa, o velho continente, ainda tem muita coisa para ensinar para nós, né? Voltando aqui à questão, nós falamos de direitos humanos de primeira dimensão, de segunda, mas não falamos de terceira, que é o que o livro trata aqui. Excelente. Esse de terceira dimensão está compreendido pelo direito dos consumidores, que é uma coisa que cresceu muito. Esses direitos de terceira dimensão, eles surgiram já no final do século XX. Os de primeira, do século XVIII, as grandes revoluções, de segunda dimensão no século XIX, com os autores do socialismo, Engels, Marx e tantos outros aí, né? E depois com a doutrina do welfare state, o Estado, né, social, o Estado que provê, digamos assim, para o povo, educação, saúde e previdência, né? E esse welfare state ele se deu melhor nos países, a sua doutrina, nos países escandinavos, na Noruega, Suécia, Finlândia, etc. Mas toda a Europa foi influenciada por essa doutrina. Os direitos sociais entraram na Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. E foi uma revolução. Foi a primeira vez que surgiu isso numa Constituição Europeia. É verdade que os mexicanos, 2 anos antes, já tinham inserido os direitos sociais na sua Constituição, né? Hoje, o artigo 6º, 7º e 8º da nossa Constituição de 88 bem trata sobre os direitos sociais. São aqueles direitos que exigem do Estado políticas públicas. Política pública na área de educação, vamos abrir escola, vamos pagar bem o professor, manter um bom nível de ensino. E na saúde, nós temos o SUS, que é uma concepção, teoricamente, fantástico. Fantástico. Na prática, tem alguns senões, tem que melhorar muito. Mas existe. Mas existe. E fornece ao cidadão, às pessoas, um tratamento de saúde. Ela pode fazer consulta, ela pode fazer cirurgias pelo sistema público. Nos Estados Unidos, você tem que ir para a saúde paga. Plano privado é diferente. É muito caro. É caro. É muito caro. Não, o SUS realmente a gente tem que aplaudir, tem que aperfeiçoar. Os investimentos precisam chegar, porque dá ao cidadão, né? Sim. Nós temos aqui, por exemplo, o Hospital Carlos Macieira, é uma referência. Né? Okay. Tem tudo. Outro dia o diretor do São Domingos me falou, o Carlos Macieira está no mesmo nível do São Domingos, só não tem hotelaria. Okay. Né? A gente tem hotelaria aqui. Então, até em termos de emergência... Até ampliar mais. O pronto-socorro municipal ali, Djalma Marques, ele também não tem hotelaria, mas tem um bom serviço de emergência. A emergência se acidente de trânsito, pode ir para lá que você vai ser... Vidas, foi baleado, esfaqueado, salva vidas. Caiu do telhado. Falta mais estrutura. Porque a estrutura ainda... Até porque a gente vivia um gargalo muito grande, né? O Maranhão todo vinha para cá, para o Djalma Marques. Certo. Poucos... Agora que está tendo os hospitais, estão regionais, chegando os regionais no interior, mas ainda assim o déficit é enorme. Sim, então aliado aos direitos dos consumidores e ao direito ambiental, que também é novo, né, do final do século XX, nós temos também o direito de proteção informática e o direito ao desenvolvimento. Este se caracteriza com a satisfação dos demais direitos humanos. Para que haja desenvolvimento socioeconômico, tem que haver a presença dos direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais,
né? E até de outros direitos humanos de terceira dimensão, como é o caso do direito dos consumidores e do direito ambiental, né? E, bom, nós defendemos no livro, e nosso estudo foi com esse objetivo, de mostrar as implicações, a influência, os efeitos que as decisões do juiz e dos tribunais, portanto, a decisão do Poder Judiciário, têm para a realidade socioeconômica, em especial para o direito ao desenvolvimento. E essa é a grande proposta do livro, Isso. Dr. Nelson de Moraes, que o senhor escreveu. É propor realmente esse debate, propor para a sociedade civil organizada, para o governo, para o nosso direito como um todo, né? Trabalhar o direito ao desenvolvimento e contribuir com o Poder Judiciário para essa proteção aqui dos direitos humanos da terceira geração. Né? Okay. Então, essa é a grande proposta do livro, né? Que foi realmente uma construção de 5 anos. É isso. Pastor Mário Porto, essa proteção, ela ocorre em termos práticos, principalmente da seguinte forma: a segurança jurídica. Segurança jurídica. Tá? A proteção de contratos, a proteção do direito de propriedade e a proteção dos direitos humanos em geral, inclusive o direito à vida e à integridade física. Mas vamos lá. A segurança jurídica, ela é presente quando a expectativa do direito, daquilo que se espera que juízes e tribunais decidam, ocorre. Se essa expectativa é frustrada, então não há segurança jurídica. Como essa expectativa é criada? Ela é criada a partir das jurisprudências que são postas aí, da opinião da doutrina. Então, se forma uma ideia, diante de um problema, de como a solução deve vir. Então, a expectativa daquela solução para aquele problema, pelo direito posto, né, que está aí o sistema positivado, as leis vigentes, se espera que o juiz ou o tribunal decida dessa forma. Se decidir diferentemente, não haverá segurança jurídica. Quanto maior for a correspondência dessa expectativa, maior a segurança jurídica. E a segurança jurídica traz para os empresários, os investidores, as grandes empresas, mesmo internacionais e todas as empresas multinacionais, traz para elas o conforto de poder investir. Pode colocar o dinheiro, na realidade, no Brasil, porque a justiça é eficiente, a justiça analisa os processos em tempo razoável. Esse tempo razoável, assim, não pode ser tão curto, porque vai suprimir direitos fundamentais. Direito à prova, de requerer uma perícia, de levar as suas testemunhas para demonstrar tal direito em juízo. Então, não dá para fazer tudo 1 mês, 2, 5, 6 meses. A justiça é ótima, vamos decidir matar todos os processos em 6 meses. Não, aí não será direito, vai estar negando direitos. Então, tem que ter um prazo, 2 anos, é razoável para um processo civil ter o seu desfecho. E aí entra uma outra questão, doutor Nelson, também, que o senhor falou da segurança jurídica, a responsabilidade fiscal do país. Certo. Os investidores eles vão observar isso. Esse país tem responsabilidade fiscal? Olha o problema que aí nós vamos para a integridade. Nas minhas palestras que eu proferi recentemente na Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, ali na Consolação, e também a Universidade Mackenzie de Brasília, na Asa Sul. Eu tenho falado, porque foi uma solicitação dos pesquisadores da Mackenzie, de abordar alguma coisa com integridade. Sim. E me veio aqui o insight de que a integridade ela é base da segurança jurídica. Ou seja, há que se confiar na honestidade, na probidade, na transparência do juiz e do tribunal, para que, então, a gente possa ir, num segundo momento,
à segurança jurídica. Se não houver integridade, não tem como falar de segurança jurídica, porque pode sair uma decisão esdrúxula, atípica, fora da curva. Entendeu? Bom, então, a integridade ela é muito importante. É essencial. E não é só na decisão. Você falou em termos nacionais, em termos do Estado, responsabilidade fiscal. Nós estamos vendo aí déficit fiscal. Esse governo está gastando demais. Gastando mais do que arrecada. E isso, o governo anterior deixou com superávit. Pois é. E agora... Eu vi o Paulo Guedes dizendo, olha, o Brasil está fadado a aquecer por 2 anos. Nós deixamos tudo organizado. Nós estamos, na verdade, vivendo esse primeiro ano do governo atual, tudo que o governo anterior deixou engatilhado, né? Deixou o país nos trilhos novamente. Agora, é preciso que o governo atual assuma a sua responsabilidade fiscal para que a gente continue tendo segurança. Veio falando em responsabilidade fiscal, se fala hoje, não, é uma realidade, né? Limite do gasto público, não pode ultrapassar certos limites. A questão do teto. Do teto, né? E a reforma tributária, que é um assunto novedoso, é um assunto atual aí na pauta, está sendo aprovado, vai entrar em vigor. O problema a reforma tributária ela é necessária. Todos que têm uma visão da sistemática tributária sabem que nós precisamos estar com o nosso sistema próximo do sistema europeu e do americano, né? E que não são, digamos assim, nós temos uma pleiade de tributos no Brasil, tanto nível federal, estadual, municipal. Então, é preciso enxugar esse naipe de tributos. O problema dessa reforma, que eu pude acompanhar, é a alíquota. Por exemplo, um IVA de serviços, a proposta que está sendo aprovada aí, se bem que isso ainda vai ser depois complementado por leis, né, da reforma constitucional e leis, se mantiver esse aceno para se contribuir com 27,5% de ISS, está complicado. Está complicado, muito vai alto. Em pé, é muito alto. Muito alto, assim você tira. E, na verdade, doutor Nelson... A gente paga hoje 5% de imposto sobre serviço. O maior, acho que a maior carga tributária é a classe média. A classe média sempre foi a mais prejudicada nesse sentido. Pelo menos é o que eu acho. Na renda que é tributada, na fonte. Agora, imagine... eu presto serviço à Academia da Polícia Militar, Gonçalves Dias, leciono lá Direitos Humanos, Direito Penal Militar. Então, como prestador de serviço, eu emito uma nota fiscal, pessoa física, e tenho que recolher o ISS. Pronto, hoje eu estou recolhendo a alíquota de 5%. Tá? Vai dar R$ 180 aí de ISS. Bom, com essa reforma, eu vou ter que recolher 27,5% de ISS. Já pensou. E lá no imposto de renda, mais 27,5%. Quer dizer, eu vou ficar com 40 e poucos por cento e o Estado com 54% de um trabalho digno em sala de aula. Assim é desleal. Aí está complicado, né? E o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Né? E isso estimula a sonegação. A sonegação. Então, é preciso reajustar essa alíquota. Você vê, quer dizer, a política do governo anterior estava me chamando a atenção, porque pela primeira vez na história, pelo menos que eu me lembre, eu vi um governo retirando os impostos. Alguns casos zerando impostos. Sabe o que aconteceu? O governo arrecadou mais. Sim. Porque terminou o ano passado com superávit, onde já se viu. E foi considerado o melhor governo pós-pandemia. Tirou imposto, inclusive, da gasolina. E era tão criticado por isso. Como é que pode, né? É complicado. Mas a gente quer fechar o nosso primeiro episódio de hoje, virão outros aí maravilhosos, porque, gente, foi tão maravilhoso hoje conversar com o Dr. Nelson, porque ele foi se tornando, dos estudos, desde a década de 80, uma enciclopédia viva, eu posso chamar assim. Dr. Nelson, que alegria. E uma coisa que me chamou muita atenção quando você me disse, olha, eu fui
né, para Coimbra, fui para Salamanca, mas eu fui com a dependência de Deus, porque Sim. a gente sabe que o conhecimento é importante, mas também tem seus perigos, mas sempre com a oração, entendendo que foi sobretudo Sim. a sabedoria do alto. Que É o verdade. apóstolo Paulo vai falar. Pastor Mário Porto, eu também fui enviado, ia fazer mestrado e tal, e depois surgiu o doutorado, pela Secretaria de Missões da Assembleia de Deus como missionário em Portugal, onde eu fiquei mais tempo. Missionário fazedor de tendas. Perfeito. Porque já ia para o mestrado lá, pronto. Exato. E nós abrimos um trabalho em nosso apartamento, tinha uma sala de bom tamanho, nós fazíamos um grupo familiar ou uma célula, e acontecia de ter 20 e poucas pessoas, às vezes 30 pessoas numa reunião. E esse público-alvo eram vizinhos do prédio, eram colegas do mestrado, e há uma coisa que nunca me esqueço, é das nossas orações respondidas. Que bênção. E de vidas que foram ganhas para o Senhor a partir desse trabalho. Incrível. O aluno vinha, um colega de mestrado vinha com um problema. A gente fazia a oração, Senhor, resolve isso e tal. Na reunião seguinte, o problema já tinha tido a solução. Então, essa dependência, esse agir de Deus foi fantástico para estimular a fé daqueles que eram convidados para esse trabalho. Eu só não abri uma igreja lá porque eu ia voltar para o Brasil, no retorno. Mas o evangelismo foi feito. Que bênção. Com vidas aceitando, vidas de brasileiros, colegas que foram para lá, e também vizinhos de portugueses, família portuguesa. Eu comentava com o doutor Nelson, para mim uma das frases mais contundentes do Martinho Lutero foi: eu não fiz nada. Tudo foi a palavra, né? Então é maravilhoso, e realmente. E é preciso complementar do que você estava colocando aí, que realmente a inspiração para escrever esse livro veio de Deus. Cada fonte de pesquisa que chegava às minhas mãos, eu fui em várias universidades em 3 países, em Espanha, Portugal e Brasil. E nisto eu fui muito feliz, fui guiado por Deus para encontrar cada uma fonte dessa de pesquisa. Às vezes achava uma, aquela me levava a mais 3. Essas 3 me levavam a outras 6 e tal. E então, uma progressão, eu tinha uma cadernetazinha, anotava ali as referências, os livros, onde é que estavam, tirei fotocópia de tudo. Quando vim para o Brasil, eu trouxe uma mala de 32 quilos, cheia de cópias. Ainda estão comigo aqui na minha biblioteca. Que maravilha. Olha, que honra. Olha, então vai vir outros episódios. Gente, foi maravilhoso esse episódio, viu? Você vai acompanhar alguns insights, que a gente vai transformar esse episódio em insights, que a gente vai disparar aí no Instagram. O doutor Nelson vai compartilhar também com os amigos. Mas ele já está aqui com uma ideia, já me falou de nomes de juristas renomados aqui da nossa cidade, que vão estar com ele aqui, se Deus quiser, aqui no nosso podcast da Porto Estúdios. Quero agradecer a audiência e, antes de finalizar, dizer que o livro está no site da Juruá Editora, da Amazon, que é um site muito... E também na Livraria do Advogado, no Shopping no Tropical, com o Louro, o livreiro Louro. Pronto. A Livraria do Advogado Shopping Tropical, você já pode adquirir hoje o poder judiciário, o direito ao desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Obrigado, doutor Nelson. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Até. Fico muito honrado.